Olá, mulheres. Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos no capítulo 4 do nosso livro. Até aqui a gente já experimentou o esvaziar os nossos excessos dentro da nossa mochila, sondar aonde nós estamos. A gente já deu um passo dentro da água, né, no capítulo passado, nessa nossa travessia, e hoje a gente vai ver onde fica essa segunda pedra firme. Então, vocês vão ver, nós estamos no capítulo 4 aqui do livro. Esse é um capítulo um pouco mais curto, talvez bem simples e fácil para algumas de nós, e quem sabe para outras um grande, grande desafio. O nosso versículo-chave aqui, ele está em João 3, 34 e 35. Vocês vão ver que é uma tradução um pouco diferente, mas eu achei legal e vou ler como está aqui no livro, tá? Por isso, eu estou dando a vocês agora um novo mandamento: amem-se tanto uns aos outros quanto eu amo vocês. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, João 13, o versículo 34 e o 35. E essa é a nossa nova, antiga já, né? E segura pedra. Nós vamos aprender a amar os outros como Jesus nos ama. Então, quando a gente vai estar caminhando com o Senhor, não existe maneira nenhuma da gente desviar dessa rocha que ele está nos dando que a autora está nos lembrando, né, nesse capítulo. Então, aqui a autora, ela nos convida de novo, né, a parar e refletir. Vocês vão ver que todo o capítulo, o desafio é falar assim, como que eu estou dentro desse passo aqui que Jesus espera de mim. Então, talvez eu seja o tipo de pessoa que eu aprecio muito os relacionamentos, ou talvez eu sou o tipo de pessoa que fala assim, meu Deus, deixa eu pular essa parte aqui, que gente não é comigo. Então, ela fala assim, pare, né, e garanta que o seu coração e a sua mente aprendam definitivamente a amar os outros como Jesus ama você. E é isso que a gente vai fazer hoje nesse capítulo 4. Então, nós podemos estar servindo ao Senhor e aos outros também, as pessoas ao nosso redor, de repente compartilhando o evangelho, porém sem amor. E não é tão difícil fazer isso. Talvez a gente caia, né, na nossa rotina do dia a dia, numa mesmice, e a gente passa a viver sem de fato amar as pessoas. E a Bíblia nos ensina justamente ao contrário, que quando a gente está aprendendo sobre os dons, Paulo ele vai falar lá em Coríntios, né, aquele capítulo que todo mundo conhece sobre, né, do amor, tudo, e ele alerta para a gente, ele fala muitas coisas boas, mas ele fala assim, sem amor, nada disso tem valor. Digamos, eu servir, eu fazer, eu ter vários dons, se eu não tiver amor, não tem valor nenhum. Então, isso é um alerta. É possível servir sem amor, porém, isso é totalmente vazio e contrário ao nosso andar cristão. Então, aqui a pergunta é: onde que está, de novo, né, o meu coração? Então, quando a gente para pensar como Jesus caminhou, ele se relacionou, ele se amou, e a gente vai aprendendo mais ou menos o seguinte: ele diz assim, que como o Pai me amou, eu vos amei. Então, é um mandamento, né, que ele diz pra gente: amem uns aos outros como eu os amei. E daí Jesus ele vai continuar de uma maneira muito profunda essa parte, porque ele fala assim, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E Jesus ele faz exatamente isso por nós. O que ele fez? Ele deu a vida. Ele abriu mão, gente, de todo o céu, de toda a glória, para ser o caminho que nos garante a eternidade com Deus. Por quê? Porque ele nos ama. E o amor dele assim foi concretizado, né, quando ele se fez homem, encarnou aqui nesse mundo, viveu, morreu, ressuscitou e fez isso por amor. Então, a gente pode entender que amar os outros nos parâmetros de Jesus significa dedicar-se ao outro, investindo no bem-estar do outro, naquele bem-estar diário, mas
principalmente, queridas, nesse bem-estar eterno, que significa salvação. Então, à medida que eu fui entendendo isso, e eu tô falando de mim aqui, eu fui orando e pedindo ao Senhor para Ele me ensinar esse amor. Quando a gente entende do amor sacrificial de Jesus e quanto Ele amou, a gente fala assim, nossa, quanto amor! Entende? E aqui, gente, é muito importante que a gente entenda. Aqui não é, ai, nossa, como seria bom. Ai, eu vou tentar, mas talvez eu não consiga amar o meu irmão, entende? Ai, esse tipo de amor aqui para alguns que receberam um dom maior do amor de Deus, entende? Não. Isso aqui é um mandamento, é para todas nós, para cada uma de nós. Então, essa é uma etapa de grande crescimento. É um desafio, mas é também uma honra nós nos desempenharmos ou em nos empenharmos, né, para a gente amar uns aos outros. Então, esse é um processo, talvez muito desafiador para algumas de nós aqui, mas é um processo maravilhoso para todas nós. E uma das primeiras consequências é que o nosso amor por Jesus cresce. Quando a gente busca amar os outros, a gente primeiro tem que buscar amar Jesus e esse nosso amor por Ele cresce. E quanto mais a gente busca o Senhor, a gente se relaciona com Ele, a gente o ama, mais a gente vai amar as outras pessoas. Então eu estava olhando e pensando assim, é como que um efeito bumerangue, entende? Mais a gente busca Jesus, mais a gente ama as pessoas. Então, quanto mais eu amo as pessoas, mais o nosso amor por Jesus cresce. Isso é uma bênção, né? Essa matemática do amor divino aí. Caminhando um pouquinho, a autora ela também fala aqui no livro e ela nos traz uma reflexão bem interessante que ela descreve, é uma amiga dela que descreve mais ou menos, ela chama assim de doença do destino. E ela fala que principalmente nós mulheres, a gente tem um desejo meio que desenfreado de chegar em algum lugar. Então eu mesma, quando eu falo do livro, eu falo assim, ai meu Deus, deixa eu entender o que tá lá na frente me esperando. Só que com isso, muitas vezes a gente perde a viagem, a gente perde de curtir, a gente não desfruta todo o processo e tudo aquilo que Deus tem que fazer em nós no caminho. E quando a gente passa a tratar com amor, amar de fato as pessoas, nós passamos também a dedicar tempo a essas pessoas. E a gente começa a viver um companheirismo e a alegria ao longo do caminho, não só lá no destino, entende? A caminhada se torna um processo positivo e de alegria. E eu não sei vocês, mas quando eu fui entendendo isso, dá aquele quentinho no coração, uma sensação de, né, alguém se importa comigo e ela não tá com pressa, ela não quer correr, ela não quer, tipo assim, tô aí caminhando com você aqui, mas já, tipo, te deixa porque tem uma outra coisa, o meu interesse está lá na frente. Não, entendeu? Eu tô aqui e estou caminhando com você nesse processo. Então, isso é muito interessante, porque serve para mim quando eu recebo e eu percebo quanto isso é precioso e quando eu caminho com alguém, quanto alguém vai, as outras pessoas vão olhar e vão sentir, falar assim, que precioso, que amar e todas vocês podem estar caminhando com alguém sem essa pressa de, eu quero chegar em algum lugar, entende? É essa caminhada, é onde Deus me quer hoje, que é um pouco do que a gente estudou no outro capítulo, né? E eu achei isso muito, muito interessante. Então, pensem aí vocês, como que vocês se sentem com isso? Se alguma de vocês tem essa doença do destino que ela fala, ou se vocês têm mais essa questão de pensar no momento, desfrutar do momento e da caminhada, que é muito precioso. Para a gente entender também onde que a gente está nessa escala do amor, vamos colocar assim, a gente precisa parar e avaliar os nossos sentimentos. Daí a gente vai pensar algumas questões, por exemplo, eu me relaciono para ganhar algo em troca? Eu quero assim, passar por cima das pessoas, tipo, não tô nem aí para esse povo, eu quero realmente alcançar tal coisa. Eu só dou bola para alguém quando eu tenho certeza que esse relacionamento aqui vai valer a pena para mim, eu vou conseguir ganhar algo. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, é tudo sobre oportunidades. Então, digamos assim, ela vê uma oportunidade de algo que ela quer, então ela busca aquele relacionamento se infiltrar em tais coisas, porque ela tem um objetivo para ela maior, entende? E assim algumas pessoas vão caminhando. Se esse poderia ser o nosso caso, e provavelmente pode ser o caso de algumas de nós aqui,
tenham certeza que Deus vai querer trocar o nosso coração, porque pode estar aqui dentro de nós um coração de pedra e Deus quer que a gente tenha um coração de carne. Mais para frente a gente vai citar até uma passagem bíblica que fala sobre isso. Então é importante cada uma de nós parar e avaliar onde eu estou nesse momento. E para variar, né, a Kate, ela nos conta bastante das histórias dela e ela diz assim que nessa parte do livro, aqui nesse capítulo 4 de Ame os outros como Jesus ama você, ela diz que ela ficou aqui 6 anos nessa fase. Então é legal porque a gente vê as coisas todas de uma maneira muito resumida aqui no livro, mas quando a gente ouve, lê ela escrevendo ali, é todo um processo pelo qual ela passou. Por isso que ela fala, cada capítulo, ela fala assim, gente, tomem o tempo que for necessário. Eu estou apresentando para vocês aqui, mês a mês, a gente está conversando juntas, mas talvez a gente dê uma empacada, entre aspas, em algum capítulo e não faz mal. O nosso objetivo não é concluir o livro, que todos venham a concluir em um ano, é apresentar para vocês e vocês tenham essa caminhada no processo com o Senhor. Entende? Então aqui a gente traz, a gente conversa em grupo também, mas o objetivo é que cada uma esteja caminhando no seu tempo com o Senhor. Então aqui ela nos diz, a Kate, que ela ficou 6 anos nessa fase. Por quê? Ela não gostava muito de gente, entende? Ela não tinha muita paciência nos relacionamentos dela. Então, onde ela queria receber bem mais do que ela queria dar. Então, no trabalho também ela não tinha muita tolerância. Ela era uma pessoa extremamente perfeccionista, focada em tarefas e não no relacionamento, não no coração humano. E com muito trabalhar de Deus nesse período todo, ela fala 6 anos, mas com certeza quando a gente vai avaliar, talvez foi mais ainda, né? Ela entendeu o trabalhar de Deus, ela entendeu que a vida dela precisava refletir o amor de Jesus e só assim outras pessoas também iriam poder conhecer Jesus como nosso Salvador. Então a gente é um canal de demonstrar o amor de Jesus para outras pessoas. E, gente, isso transforma o nosso coração. Quando a gente entende com mais profundidade essa graça de Deus, isso é maravilhoso. Nós passamos a ver as pessoas como de fato elas são. E o que que é? Elas são almas eternas. Cada um de nós, almas. E assim como nós, as pessoas precisam de Jesus. Então isso assim muda, é capaz de transformar o nosso coração e o nosso olhar. É como se a gente colocasse os óculos de Deus e de Jesus e pudesse enxergar quem de fato as pessoas são. Então a gente pode sim gostar e buscar ordem, né, como ela queria, o perfeccionismo ali não, talvez seja exagerado, mas buscar ordem, organização dentro da nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Às vezes as pessoas ao nosso redor não colaboram muito, de fato, mas uma coisa que a gente precisa aprender é: nós não podemos ter leis dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, às custas do amor. Tá certo? É o amor de Deus que tem que dirigir o nosso coração e não as regras, lei, perfeccionismo, a ordem que eu tanto gostaria de ter, tá certo? E daí a Bíblia fala em Ezequiel, ela diz aqui um pouquinho para frente, eu anotei ali, mas está em Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26. E daí a Bíblia fala aqui Deus falando, né? Eu darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos e novos desejos. Quando eu falo essa parte, novos desejos, eu penso, ai meu Deus, é tão bom, né? Porque a gente pensa assim, como que eu vou conseguir querer uma outra coisa? Então, Deus promete pra gente, quando a gente busca Ele de todo o coração, eu darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos, novos desejos. Eu darei a vocês um espírito novo. Em vez de vocês terem coração duros como pedra, a Bíblia fala, que só queriam saber de pecar, vocês vão ter coração de carne para poderem me obedecer. Então, quando a gente tem aquele coração duro, a gente não quer obedecer ao Senhor. Quando a gente é transformado pelo Senhor, tem esse coração substituído, então a gente vai daí estar em busca de querer obedecer ao nosso Senhor. Então a gente pode orar ao nosso Senhor, nos render a Ele e saber que é Ele quem vai agir em cada uma de nós.
de uma maneira muito prática, a Kate ela vai caminhando aqui do meio para o final já, e ela sempre vai dar as dicas de viagem, né? Então aqui ela fala assim, ó, guia de viagem para amar as pessoas. Então ela vai nos dar essas dicas de viagem, guia aí para a gente amar. A primeira coisa que ela diz, ela fala assim, procure marcar a vida de alguém com amor. Aqui o desafio é durante uma semana, a gente pode prolongar de repente, né? Cada uma faz como achar melhor, mas o desafio é durante uma semana tomar nota das coisas que você faz para marcar a vida de alguém com amor. Não somente, nossa, estou fazendo, fazendo, fazendo. O que você tem feito para marcar a vida das pessoas, de algumas pode escolher, entende? Filho, marido, alguém do trabalho, colega, não sei, entende? O que você tem feito para marcar a vida com amor? E foi interessante que eu comecei a avaliar e eu percebo que eu tenho a tendência de fazer algumas coisas, mas às vezes eu faço, nem sempre o amor é que está dirigindo aquilo. Então, eu falo assim, o que que eu tenho feito para marcar com amor? Então, primeiro de tudo, ore, veja em quem Deus quer que você foque aí, e com isso, né, com a pessoa em mente, vá fazendo essa atividade aí, esse desafio. E isso vai ser um estímulo para você. Por quê? Porque você vai perceber que às vezes você não estava fazendo algumas coisas com amor, e como o nosso coração, como a nossa vida vai sendo transformada quando a gente fala assim, não, mas eu quero marcar não de qualquer forma, eu quero marcar com amor. Então tá, então essa é a primeira dica que ela dá. A segunda é se relacionar com pessoas na igreja. Eu imagino que a maioria de vocês esteja participando ativamente da vida da igreja, mas se você não tá, procure fazer isso. Por quê? Porque na igreja a gente tem diversos grupos, né? Tem o ministério infantil, tem o ministério de mulheres, que abrange todas as mulheres da igreja, mas tem os discipulados, tem coisas, o ministério de louvor. E às vezes, dentro de um grupo, ou um grupo menor, até de casa, como a gente tem a célula aqui também, dentro desse ambiente, a gente pode ser um canal de bênção e muitas surpresas boas podem acontecer. Então, a gente viver relacionamento de uma maneira proativa, buscando. Por quê? Primeiro que a gente é surpreendido e depois a gente também vai podendo aplicar o amor de Deus de uma maneira muito prática também na vida das pessoas. Então, isso é precioso, tá certo? Outro ponto muito importante que ela fala, que é ofereça perdão. E aqui a autora ela desafia a gente a não ficar remoendo, pensando, avaliando muito. Ela falou assim: se você deseja perdoar alguém, faça hoje. Não deixe para amanhã. Simplesmente ore, simplesmente não, né? Mas tipo, ore, simplesmente você no sentido, busca o Senhor, ore e perdoe. E é interessante que ela fala assim: perdoe em nome do perdão que você já recebeu de Jesus. Quando a gente entende de tudo o que Jesus nos livrou, nos libertou, de tudo aquilo que ele nos perdoou, isso facilita o nosso coração para falar assim: eu também posso perdoar. Então, seja de repente você é quem precisa pedir perdão. Ela fala assim: o conselho permanece o mesmo. Então, faça hoje, não deixe para amanhã. Às vezes a gente fica pensando, querendo se prolongar. Não, vamos fazer isso hoje. Em oração, buscando ao Senhor, mas sem postergar essas coisas tão importantes da nossa vida, tá bom? Outra coisa que ela fale, avalie oportunidades de relacionamento. E o que eu achei bem interessante, que ela fala, ela nos convida a pensar em vários momentos da vida que a gente está vivendo, né? Hoje e ver oportunidades nisso. Então ela fala assim: de repente, algumas de vocês estão desempregadas, estão buscando trabalho, fala assim, tem uma rede de pessoas que busca por trabalho com as quais eu poderia me relacionar ali e demonstrar amor também, viver um pouco de amor nesse meio? Eu acho que tem, entende? Ou de repente eu sou uma pessoa viúva, perdi o meu marido, e de repente eu entendo que esse é o momento de Deus que eu posso buscar um novo relacionamento conjugal. É para todo mundo que é viúva? Não. Tem gente que vai ficar assim para sempre, mas para algumas pode ser assim. De repente esse é um momento para mim. Por que não? Entende? Ou de repente eu percebo, gente, eu tô casada aqui e eu deveria investir mais tempo em conversas, em atividades com o meu marido e não estou fazendo tanto isso. Será que é isso para o que Deus tem me chamado, o momento na minha vida e a oportunidade? Diversas coisas a gente pode olhar e avaliar. De repente, tenho filho pequeno, tenho filho grande, não tenho filho, estou no trabalho, estou na faculdade. Qual é o meu ambiente? Onde que eu posso ver? E outra que ela fala também, né? De repente, algumas de vocês estão tentando
entender o seu propósito, entende? O que a gente busca? A gente pode buscar o nosso pastor, a gente pode buscar uma discipuladora, a gente pode buscar, né, dentro do nosso grupo, pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo intuito, que eu tenho, entende? E buscar, orar em primeiro lugar, como a gente sempre tem falado, e buscar isso também ativamente, olhar o ambiente. Ninguém vai fazer isso por nós. Se de repente eu sou uma mãe que tem crianças pequenininhas e está um pouco pesada, eu queria dividir essa carga em conversas, em conselhos, eu vou esperar que caia alguma coisa no meu colo? Às vezes Deus é gracioso e oportunidades aparecem, mas ela desafia a gente a olhar, a entender o nosso momento, as nossas necessidades e buscar esse meio de relacionamento. Então, o foco aqui é pensando em pessoas em relacionamentos, tá certo? Enfim, é olhar para esse nosso momento, ver onde existem oportunidades também de amar como Jesus ama. Então, lembre, orem a Deus. Antes de qualquer um dos passos, busquem ao Senhor. Então, primeiro peça para que Ele venha suprir, né, as necessidades de cada uma e depois avalie como que seria caminhar com um grupo de pessoas ou de repente com alguém, uma pessoa que está vivendo esse mesmo momento aí com você. Tá certo? Uma outra coisa que a Kate fala, e é muito verdade, é que os relacionamentos de amor, eles são temperados com muita risada, mas também muitas lágrimas. E esses relacionamentos, eles nos estimulam a buscar o nosso bom Deus e, por consequência, temos os nossos passos e as nossas ações transformadas. Então, às vezes a gente quer relacionamento só para ser cuidado, só para ser amado, mas é uma troca, gente. Então, tem muita risada, pode ter, mas também tem lágrimas de ambos os lados. E isso é muito transformador, isso é muito precioso. E caminhando um pouquinho para o final, ela diz para a gente orar pelas pessoas indelicadas e de pouco amor. É mais ou menos essas palavras que ela usa. Eu falei assim, nossa, ainda bem que ela focou nisso, porque quando a gente fala em amor, a gente fica só, nossa, amor, vou amar e vai dar tudo certo. E nem sempre é assim, né? Então, nem sempre as pessoas elas são tão agradáveis e Deus não nos diz que o amor tem como objetivo a total aceitação, que os relacionamentos serão leves e cordiais. O amor divino, ele nos leva a nos preocuparmos com o relacionamento eterno das pessoas com Deus. É o que a gente falou logo no começo do livro, que ela já grifa ali, e é isso que a gente tem que focar. Então, quando a gente ora com esse olhar, a gente pode pedir que Deus nos ajude a entender a perspectiva dele para com cada pessoa, não somente aquelas que são agradáveis e fáceis de amar, mas para com as pessoas que também são difíceis da gente amar e se relacionar, tá? E para encerrar, eu gostaria de lembrar que a gente poderia fazer muita coisa boa, de novo, né? Eu poderia cuidar de muitas pessoas, eu poderia dar cesta básica, pagar escola, que a gente não tem, mas no Brasil tem, né? Tratamento de saúde para quem precisa, poderia, de repente, criar uma vacina que elimine todas as doenças. Eu poderia fazer muito pela minha igreja, pela sociedade, pela minha família. E tudo isso parece muito bom, mas, de novo, o que a Bíblia nos diz? Se não houver amor, não vale nada. Se não houver amor, não vale nada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de amor. Então, que você, né, possa viver esse grande amor de Deus em sua vida, em seus relacionamentos, que você possa dar esse passo nessa pedra firme no nosso riacho aí, nesse viver o propósito de Deus em amor, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima.